Tá, vamos lá. Vi esse vídeo passando pela minha For You e percebi que ninguém tinha postado a explicação. E eu não gosto de enrolação de parte 2, parte 3, eu vou postar outro dia, entendeu? Fui atrás, achei o caso e trouxe pra vocês em primeira mão. Vocês sabiam que até anos atrás, milhões de anos atrás, tatuar o corpo era exclusivamente feito apenas por piratas e bandidos? Graças a Deus os tempos mudaram e hoje em dia as pessoas gastam fortunas só pra ter o corpo todo tatuado. E agora é o que veio mais bizarro, porque certas empresas abriram mercado para poder retirar as tatuagens dos corpos das pessoas mortas. Pois é. E a maioria desses pedidos são feitos pela própria família ou amigos do ente querido que faleceu para ter uma certa lembrança da pessoa junto com eles. No Japão, o Masaiki Fukushi, lá em 1956, já colecionava diversos corpos tatuados. Pois é, ele tinha cerca de 2.000 peles tatuadas colecionadas. Saudável. O Masaiki era médico e acabou se interessando pelas tatuagens, já que na época não era tão comum. Ele chegou a ficar conhecido como o Doutor Tatu. Achei justo. Ele nunca teve interesse em tatuar o seu corpo, mas nada disso impedia ele de ir atrás e contatar pessoas que dessem a sua pele para ele. Então ele fazia diversas autópsias nos cadáveres e retirava e ia colecionando as peles tatuadas. Ah, Maria, mas tem como isso piorar e ficar mais bizarro ainda? Tem. Quando ele atendia os seus pacientes, porque lembrando, ele era médico, ele chegava a conversar e perguntar: quando tu morrer, tu me empresta o teu corpo? Porque eu vi que tu tem uma tatuagem aqui e a gente vai extrair, eu vou colecionar a sua pele tatuada. Além das 2.000 peles tatuadas que ele coleciona, ele chegou a ter mais de 3.000 fotos de registros dos proprietários tatuados, mas boa parte disso ele perdeu na Segunda Guerra Mundial por conta dos bombardeios que tinham nos edifícios, e aí quebraram tudo e ele perdeu muito desses registros. Algumas até foram salvas porque eram guardadas num arquivo antibombas, lá na década de 40. Porém, entretanto, todavia, Maria, boa parte dessas fotos que estavam guardadas nesse arquivo foram levadas num caminhão para Chicago, mas esse caminhão simplesmente desapareceu, nunca mais se ouviu falar dele e principalmente das peles tatuadas. Algumas dessas coleções são encontradas no Museu da Patologia da Universidade de Tóquio, não são abertas para o público, mas os médicos podem ver se quiserem estudar sobre. Bora todo mundo virar médico e ir pra Tóquio comigo. Mas calma aí, não vai embora ainda. Se você quer ganhar uma rendinha extra apenas copiando e colando os sinais de um robô, é só clicar no link da minha bio. Não perde tempo. Tá, vamos lá. Vocês estavam com saudades dessa musiquinha do início, né? Mas é sério, quando eu acho que não tem como esse mundo piorar, vocês me marcam em casos totalmente absurdos. Eu fico simplesmente em choque. Parece um belo casal normal com seu filho, certo? Não. A Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, ficaram totalmente chocados ao saber que o Steven, de 42 anos, era pai da Kate, de 20 anos, e sim, os dois casaram e tiveram nada mais nada menos que um bebê. E eles sempre se mostravam com orgulho nas redes sociais, em fotos com a família, no Halloween, no primeiro Natal com o seu bebê, mas o que ninguém imaginava é que isso iria acabar em crime, incesto, homicídio, dentre outras coisas. Como se isso já não fosse escandaloso bastante, tudo piora quando a polícia recebe uma ligação de emergência que vinha da casa do Steven e da sua esposa filha. E quando os oficiais chegaram na residência, eles encontraram o bebê do casal de apenas 7 meses sem vida e mais ninguém estava na casa. Ah, Maria, mas tem como piorar? Tem. Um tempo depois, a própria mãe do Steven ligou novamente para a polícia para dizer que ele foi o culpado da morte do bebê. Porém, entretanto, todavia, Maria, o caso não termina por aí. A polícia nesse dia estava trabalhando bastante, porque eles receberam uma outra chamada dizendo que encontraram um casal morto dentro de uma caminhonete, o que parecia uma cena de homicídio. As vítimas eram a Kate e o seu verdadeiro pai, que na verdade era adotivo, mas não o Steven.
E além do casal, um tempo depois, o próprio Steven foi encontrado morto dentro de uma minivan. E isso fez com que os policiais achassem que o Steven teria assassinado a sua filha esposa, o pai adotivo dela, o seu bebê e depois ter se suicidado dentro da van. Tá, Maria, mas como que essa relação de incesto começou entre o Steven e a Kate para tudo isso no final acabar numa grande tragédia? A Kate tinha sido adotada quando completou 18 anos. Ela então começou as buscas pelos seus pais biológicos através das redes sociais. E foi aí que encontrou a família e foi morar com eles no estado da Virgínia. Mas os problemas começaram de imediato, porque a mãe da Kate pediu divórcio pro Steven. O Steven simplesmente surtou e começou depois disso a dormir no quarto com a Kate e ter essa outra visão sobre a filha. Mas olha onde tudo isso acabou, né? Uma família de São Paulo vive há 3 anos procurando uma resposta que se torna cada dia mais difícil. O que aconteceu com o filho Marco Aurélio Simon? Tá, vamos lá. Como eu adoro tentar solucionar caso como se eu fosse o próprio FBI. E esse é um dos mais bizarros e sem explicações. No dia 8 de junho de 1985, o escoteiro Marco Aurélio Simão e mais 3 amigos tentavam alcançar o Pico dos Marins, que fica localizado lá em São Paulo. E parecia tudo bem até aí entre eles, porém, entretanto, todavia, Maria, um dos meninos acabou torcendo o pé no meio do trajeto, e isso fez com que o Marco Aurélio, de apenas 15 anos, se oferecesse para voltar e pedir ajuda. Mas olha, ora se vai, ora se vem e cadê o Marco? Ele simplesmente não volta. E é bem aí que começam os nossos problemas, porque o grupo ficou preocupado e decidiu realizar o mesmo caminho que o Marco ia fazer, e eles apenas encontraram a mochila do menino jogada no chão. E as coisas só ficam mais bizarras, porque durante o período da noite, um outro menino disse que acabou escutando um grito seguido de um apito vindo no meio do mato. Como eles sabiam que o Marco tinha um apito, eles sacaram na hora e correram pro matagal. Mas a única coisa que eles enxergaram foram umas luzes azuis piscando 3 vezes. Sabe quando você fica perdido e aí começa a ligar as luzes pra alguém poder te ver, tipo um sinalizador? Tenho certeza que o Marco estava fazendo isso. Foram mais ou menos 28 dias de busca pelo menino, incluindo a polícia, alpinistas, especialistas em busca, reuniu todo mundo para encontrar o Marco. Mas até hoje, depois de 3 décadas, o menino não foi encontrado e não tem mais nenhuma pista. O pai dele chegou a dizer que ainda não perde as esperanças de encontrar o seu filho. Mas o caso não acabou, porque em 2021, agora, o caso foi reaberto pela Polícia Civil. Reaberto. E tivemos nada mais, nada menos que novos indícios de que o Marco pode estar vivo. E além dessa possível teoria, temos indícios de que talvez o Marco teria sido morto e enterrado numa casa que tinha perto ali para os escoteiros. As próximas ações a partir daí vão contar com cães farejadores na região, policial e tudo que tem direito. Que bizarro, eu não sei nem o que pensar. Mas calma aí, não vai embora ainda. Lembrando que se você quer ganhar um dinheirinho extra apenas copiando e colando os sinais de um robô, só clicar aqui no link da bio. E é muito bom, não perde tempo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tinha esquecido completamente desse caso e agora com esse vídeo eu percebi o pouco de gente que fala sobre ele e assim, é muito louco. Então eu vim contar. 2 homens estavam vasculhando as antigas instalações de um instituto de radioterapia que ficava localizado lá no centro de Goiânia. Foi aí que eles acabaram se deparando com um aparelho de radioterapia totalmente abandonado. Esse objeto foi recolhido por eles com a ajuda de uma máquina e de um carrinho de mão e levado até a casa de um dos homens. O principal objetivo dos homens de início era lucrar com a venda desse objeto, mas o que eles não sabiam era com o que eles estavam mexendo. Eles conseguiram vender as partes de metal que tinha no aparelho. O que sobrou do aparelho e não foi vendido foi dado a um cara que era dono de um estabelecimento, que por um acaso, quando ele foi destruir o resto que tinha sobrado do aparelho, ele não percebeu que ele expôs para o meio ambiente o cloreto de césio 137. Tá, o que é isso, Maria? Ele é um pozinho branco bem parecido com um sal que no escuro brilha igual uma luz neon.
Esse homem ficou tão encantado com a luz azul que era emitida pelo aparelho que resolveu mostrar para a vizinhança, para os familiares, para todo mundo. Para vocês terem noção, as pessoas ficaram tão chocadas com o brilho que aquilo emitia que acharam que estavam até brincando com algo sobrenatural. Essas pessoas acabaram até levando isso para casa, como pequenas amostras. Mas aí que veio o problema todo. Algumas horas após entrarem em contato com essa substância fluorescente que saía do aparelho, algumas pessoas começaram a demonstrar alguns sintomas, como náuseas, tonturas. Quando as pessoas piscaram o olho, os hospitais já estavam cheios de gente, todos com o mesmo sintoma, e os médicos não sabiam o que fazer. Alguns hospitais até chegaram a achar que, na verdade, os médicos estavam com alguma doença e contaminando os pacientes. Somente no dia 29 de setembro de 1987, após uma mulher ter levado parte do aparelho para a vigilância sanitária, conseguindo identificar assim que aquilo se tratava de uma contaminação radioativa. Eles conseguiram ajudar alguns pacientes a se recuperarem disso, mas não deixou com que outras pessoas viessem a óbito, infelizmente. Já no ano de 1996, a justiça condenou por homicídio culposo, que para quem não sabe é quando não há intenção de matar, 3 funcionários e sócios do antigo Instituto de Radioterapia de Goiânia. Até hoje, esse acidente foi o maior do Brasil e do mundo. Loucura, né? Tá, vamos lá. Que nervoso, sério, esse caso me deixa nervosa. A Claire Miller nasceu em 2007 na Pensilvânia e morava com a sua família. A Claire tinha uma irmã que era 2 anos mais velha que ela, se chamava Ellen e possuía paralisia cerebral. A maioria das pessoas, vizinhos, familiares, diziam que as duas se davam muito bem juntas, tinham aquela amor e conexão de irmãs e a Claire sempre ajudava nas tarefas com a Ellen. A Claire tinha um perfil aqui no TikTok onde ela fazia postagens de vídeos com a sua família, do seu pai dançando, brincando com a sua irmã. Então eles pareciam uma família bem discreta. E eles poderiam continuar nesse anonimato se uma tragédia não viesse a acontecer. Pois é. No dia 22 de fevereiro de 2021, recente, uma chamada foi feita para a polícia depois de mais ou menos 1h da madrugada. E quem tinha feito essa chamada para a polícia foi nada mais, nada menos que a própria Claire. Mas por que, Marial? O que aconteceu? Aí é que tá. Ela estava bem histérica nessa ligação e disse para os oficiais repetidamente: "Eu esfaqueei a minha irmã." Os oficiais foram imediatamente até a casa da família e quando chegaram lá se depararam com as roupas da Claire todas ensanguentadas e ela assim na porta, tipo, oi? Nessa noite estava nevando muito lá na Pensilvânia, então quando os policiais chegaram, eles viram que a Claire estava tentando lavar as suas mãos que estavam ensanguentadas na neve. Por incrível que pareça, ela mesma levou os policiais até o quarto e lá estava a Ellen. Vocês nem imaginam como. Ou imaginam mesmo, né? A Claire foi acusada de homicídio. Tá, e aí, fim do caso? Antes mesmo da menina cometer o crime com a irmã, ela literalmente fez um vídeo aqui pra essa plataforma linda que amamos. Era um vídeo aparentemente simples dela na frente do espelho, mas a letra da música tinha umas indiretas, sabe? E logo após que ela postou o vídeo aqui na plataforma, ela assassinou a sua irmã. Tem como piorar, Maria? Sim, ainda tem. Porque esse vídeo fez com que a Claire acumulasse 22 mil seguidores na sua conta. Porém, entretanto, todavia, Maria, depois desse caos todo, a conta dela foi banida aqui pelo TikTok. Isso nos levanta um questionamento importante. O que esses usuários do TikTok fazem depois de postar os vídeos? Bizarro.